Olha que boa notícia, o desemprego diminuiu no Brasil. Mas será que é uma boa notícia mesmo? Olha a matéria. 80% das vagas criadas desde 2020, desde o ano passado, estão na informalidade. Desde julho do ano passado, em 2020, 7 milhões de pessoas conseguiram algum tipo de trabalho, reflexo da redução nas restrições de circulação e de uma recuperação de mercado de trabalho nos últimos meses. Então, carteira que é assinada, carteira de trabalho assinada que é bom, nada, pouquíssimos empregos criados com carteira registrada. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo. Minha carteira de trabalho. O último registro que eu tive aqui na minha carteira de trabalho foi em 2002, há 19 anos atrás. Depois daí eu não trabalhei mais registrado. Tive um problema crônico, grave, não vou falar que é grave, mas um problema sério na minha coluna que me impede de trabalhar na profissão que eu trabalhava. Sempre trabalhei como repositor de supermercados, promotor, repositor de supermercados. Aí eu comecei a trabalhar como professor de música particular, onde eu dou aula aqui nesse salão onde eu faço as aulas, ou onde eu gravo os vídeos do canal, é onde eu dou aula até hoje. Hoje a situação está difícil porque tem pouquíssimos alunos aqui devido à pandemia. Eu já cheguei aqui a dar 70 horas de aula dentro desse salão. Hoje eu dou 20 e poucas horas de aula por semana de música. É o preço que a gente paga trabalhando por conta. Quem trabalha registrado tem que levantar a mão para o céu e agradecer, mesmo que o salário seja pequeno, porque trabalho com carteira registrada ultimamente tem sido raro, um milagre, praticamente um milagre a pessoa conseguir um emprego carteira registrada. Vamos dar uma matéria para você entender melhor aqui. De acordo com a PNAD contínua, pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que faz retrato do mercado de trabalho no país, o número de pessoas trabalhando cresceu 8,6% no trimestre encerrado em julho de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em soma, 89 milhões de pessoas estão trabalhando no momento. Lembrando que o Brasil tem 213 milhões de habitantes. Tem um problema aí, então a matéria já fala que tem um problema. O problema é que 80% desses trabalhadores foram para serviços informais, trabalho por conta própria, não é registrado em carteira. Pouco mais da metade, 53%, em atividades por conta própria, como camelôs, vendedores de comida de rua, pequenos empreendedores. Em todos sem nenhum registro oficial, e todos sem nenhum registro oficial ou segurança social, no caso registrado em carteira de trabalho. É o caso de Lilian Barbosa, que trabalhava em uma empresa de decoração de interiores e perdeu o emprego durante a pandemia do coronavírus. Abre aspas. A sensação de perder o emprego é de que o chão se abre. Nós que temos uma família para sustentar, 2 filhos, lamentamos, é muito difícil para a gente. Depois de tentar colocação em outras áreas, Lilian decidiu usar a experiência que teve antes de ser demitida e começou a fazer tijolinhos de gesso para decoração de casas. Abre aspas. A capacidade do ser humano de se refazer e recomeçar quantas vezes for preciso é um combustível. Ver que o que se faz com amor e dedicação
dá certo, o que você faz com amor e dedicação dá certo, mas é muito difícil. Empreender em um país sem apoio é muito difícil, disse Lilian. Ela ainda pretende se registrar oficialmente como microempreendedora individual, o MEI, para poder emitir nota fiscal. Daniel Duque, economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV, afirma que de fato a informalidade cresceu muito durante a pandemia, principalmente por conta dos trabalhadores por conta própria sem CNPJ. Esse grupo está maior que antes da pandemia. Para Duque, um dos principais efeitos do aumento da informalidade é a redução dos rendimentos dos trabalhadores. Rendimento caiu, a média do rendimento caiu. Os dados da PNAD contínua mostram que o rendimento caiu, o rendimento médio caiu 8,8% na comparação com o trimestre encerrado em julho do ano passado. Isso representa R$ 242 a menos no fim do mês para os trabalhadores. Em média, segundo a pesquisa, o salário é de R$ 2.508. Na avaliação do economista, uma maior informalidade significa trabalhadores com rendimentos mais voláteis, que não sabem muito bem o que esperar no fim do mês ou no mês seguinte, não sabem bem o que vai ganhar, né? Trabalho por conta própria, não há qualquer tipo de segurança, benefício ou seguridade. Então temos um número muito grande de trabalhadores com uma incerteza no mercado de trabalho, diz o economista. O economista também lembra ainda que o trabalhador informal tem menos acesso ao crédito, as instituições financeiras que poderiam oferecer conta corrente ou cartão de crédito. No fim das contas, consomem menos e ganham porque não tem segurança. Uma série de impactos negativos que provocam uma melhora aquém do necessário, principalmente no que se diz respeito a consumo de famílias, afirma Duque. Taxa de desemprego. O desemprego recuou no trimestre encerrado em julho, segundo o IBGE. A taxa de desocupação ficou em 13,7% no período, um pouco menor que o registrado nos mesmos meses do ano passado, que foi 13,8%, quer dizer, um ponto percentual. Do total, são 14 milhões e 100 mil pessoas desempregadas e 31 milhões e 700 mil subutilizados no mercado de trabalho. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego era de 14,1%, atingindo 14 milhões e 400 mil pessoas. Tá aí, gente. Para encerrar esse vídeo, para não ficar muito comprido, eu faço uma pergunta muito simples para você botar a sua opinião aí. Cada vez mais as pessoas, aumentando as pessoas trabalhando por conta. Pessoas vendendo balinha, vendendo água, vendendo biscoito, fazendo artesanato, pano de prato, fazendo um bocado de coisa, trabalhando como cabeleireiro, manicure, pedreiro, tentando, eletricista, um monte de gente indo para a informalidade, trabalhando por conta própria, porque não consegue arrumar emprego. Agora eu falo para você, já pensou cada vez mais o número de pessoas trabalhando por conta própria? Ela vai vender o seu serviço para quem? Vai vender suas coisas para quem? Se as pessoas de carteira assinada está diminuindo cada vez mais. Já pensou todo mundo trabalha por conta própria? É uma situação grave. Então, carteira assinada cada vez mais está sendo raro. Como disse para vocês, cada vez mais está sendo uma coisa assim, extinção é a palavra certa. É uma vergonha. O Brasil cada vez mais sem indústria,
sem indústria. Não vou falar aquela palavra que é muito difícil de falar. Desindustrializado. Consegui falar. Desindustrializado. Cada vez mais desindustrializado, sem indústria, sem comércio, sem perspectiva, né? É triste, é lamentável. E o povo ainda briga um contra os outros. Eu creio que tem um aqui que não precisa de carteira assinada, ganha muito bem, nunca reclamou do seu salário, nunca reclamou das coisas cada vez mais caras, os preços das coisas cada vez mais caras. Chama-se políticos. Esses estão rindo à toa e vendo o povo brigar para ver se consegue um dinheirinho, um salário, sobreviver nesse mundo, nesse país, nesse Brasil, onde as pessoas estão contando moeda para pagar as contas, para se alimentar, para sobreviver, sustentar sua família. É lamentável. O povo ainda briga por político. O político não está nem aí se o povo está desempregado ou não, se está ganhando dinheiro ou não, se está sobrevivendo ou não, se está comendo bem ou não, se está pagando as contas básicas ou não. Estão rindo à toa, com muito dinheiro na conta e no bolso. Dedo joinha, chicotar no like, splash, comentário embaixo e fui. Lamentável.